Quando você fala de fazer isso no futebol, por exemplo, o cara não vai jogar mais do que ele pode jogar. Não. O que você dá pra ele no momento que ele joga, digamos, hipnotizado? Você Se tem bem que medo? você disse, chama técnica. Você Quando tem o cara medo? tá jogando, já é hipnotizado. Você tem medo? Medo? É. Eu um pouquinho. É? Se eu falar que tem uma bomba ali, você não vai ficar esperando ela explodir. Então a gente Claro. tem algum medo, algum tipo de medo. Então, assim, hoje os atletas têm um pouco mais de trabalho mental do que na nossa época. Então, o que a gente fala? Eu falo o seguinte: você treina tecnicamente, adianta treinar tecnicamente uma vez por mês? Não. Adianta treinar tecnicamente, fisicamente uma vez por mês? Não. Tem que treinar mentalmente. Então, assim, dar confiança, tirar o medo do atleta. E aí, isso no geral. Depois, quando eu faço um trabalho coletivo, igual na escola. Faz com todo mundo. Aí na escola a gente tinha a média lá dos alunos, tinha os mais evoluídos, os mais rápidos e os que precisavam de um reforço. Em todo lugar tem isso, no futebol tem, no trabalho tem, em todo lugar tem isso. Então a gente faz um trabalho coletivo e depois a gente pega alguns atletas e vamos trabalhar. Então, por exemplo, tem atleta que o pai estava preso, né, e ninguém sabia, então ele tinha aquele sentimento ruim, chegava perto do Dia dos Pais, o rendimento dele com certeza era abaixo do esperado. Ele teve uma fratura, por exemplo, e aí ele tem o medo de tomar um pisão naquele local. E aí a gente trabalha isso. Todos nós, eu tenho um treinamento que chama Poder do Propósito, que a gente leva você até o útero da sua mãe, onde a gente faz regressão e faz uma limpeza de tudo que você passou. Então, você até os 7 anos, passamos por alguma coisa que nós carregamos de trauma hoje. Sim. Então, e porque o cara é atleta, ele não vai ter isso? Tem. Então, eu ajudo primeiro como pessoa. Então, assim, a minha ideia não é estar preocupado se ele vai ser campeão, se ele vai ganhar, se ele vai perder. É cuidar do Flávio como pessoa, como ser humano. Depois ele como atleta. E aí, sim, o coletivo, a gente faz dinâmicas, que a gente ajuda as pessoas, né, a ser muito mais unido. O que eu trago do futebol para o corporativo? Quando eu vou fazer palestra e treinamento em corporativo, você falou lá do nosso amigo Wesley lá, que mandou um abraço. Qual que é a intenção de a gente trazer? Que eu trago do futebol? Esse companheirismo. Que a nossa querida Rol Center, que está com a gente, inclusive. Aí, ó. Um abraço pro Boquinha aí. Trazer esse processo de união, de comprometimento, de engajamento. No futebol da minha época, eu vou falar da minha época, porque isso era muito mais forte, né? Hoje tem muito mais vaidade, tem muito mais ego. Né? Antigamente as pessoas jogavam mesmo por tesão, por prazer, não era por causa que ganhava 5 milhões, 10 milhões. Sem dúvida. E aí é o seguinte, batia num, batia em todos. Nós éramos muito unidos. Então, assim, uma coisa que o Luxemburgo fala, caia, mas caia de cabeça erguida, caia de pé. Então, assim, você ter hombridade, você ter esse processo de engajamento mesmo, sabe? Porque eu morei muito embaixo de arquibancada, quem era minha mãe era cozinheira, quem era meu pai era um rapaz que tomava conta do alojamento, quem era meus irmãos é quem está jogando comigo. Então, esse negócio de família a gente traz para o corporativo muito forte, entendeu, Flávio?